Olá, o vídeo de hoje é mais um vídeo da série sobre mães narcisistas. E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre mães narcisistas versus mães autoritárias, porque eu recebi essa pergunta. E aí, Carol, será que eu sou uma mãe narcisista? Se eu sou uma mãe que às vezes cobra, coloco muitos limites, isso me configuraria como uma mãe narcisista? E a resposta, né, só para essa pergunta já é não, e hoje a gente vai esclarecer sobre isso. Vamos lembrar, né, que as mães narcisistas são aquelas mães que realmente elas são muito exigentes, elas criticam muito os filhos, nada do que os filhos fazem está bom o suficiente, né? Sempre estão reclamando, sempre estão apontando aquilo que o filho não conseguiu fazer. Mas o ponto crucial, além de todos esses elementos, é que essas mães elas não consideram o filho no sentido de ter empatia, de se colocar no lugar do filho, de procurar entender como que esse filho se sente. Então esse é um marco assim que já vai se diferenciar. Lembra do narcisismo como aquilo da pessoa voltar-se para si mesma. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela vai ter essa dificuldade quando a gente tiver os casos de transtorno narcisista, como a gente já falou em outros vídeos. Então a mãe não consegue realmente olhar para esses pontos e ela acaba ficando muito centrada em sempre criticar o outro, tudo que ele faz não está bom e não levar em conta o que o outro sente, no caso aqui a gente está apontando os filhos. Quando a gente pensa em mães autoritárias, nós temos algumas coisas que se aproximam de alguma maneira, que são também mães que geralmente colocam limites muito rígidos, muito definidos, que elas cobram muito, que elas têm exigências para esses filhos que são muito elevadas. Então, tem uma certa aproximação, mas existe uma diferença que é primordial, que já configura a diferença do narcisista. Porque o narcisista ele não se pergunta se ele está errado, o narcisista acha que ele sempre é o correto e que os outros sempre fazem as coisas, ou os filhos, fazem sem considerar, mas ele mesmo não consegue considerar o outro. No caso de uma mãe que é autoritária, o próprio fato dela fazer a pergunta já indica que ela está tendo uma preocupação, que ela está refletindo se o que ela está fazendo está correto, se permitindo, né, de repente, ampliar o seu ponto de vista e mudar o seu comportamento, e que ela está tendo um olhar para esses filhos, no sentido, será que eu estou fazendo algo de bom para eles? Como que está sendo isso? Será que eu posso melhorar? Isso é considerar o outro, que é o que a mãe narcisista não faz. Essa é a diferença primordial que a gente vai ver nesses casos. Então, uma mãe autoritária, ela vai se questionar, ela vai até ser rígida em muitos níveis, mas ela vai procurar identificar se aquilo está sendo bom, né? Ela se permite se perguntar, se questionar, se analisar e de repente perceber que ela poderia fazer algo melhor, de uma maneira melhor do que ela está fazendo. Mas veja, ela demonstra que ela se importa com o que o filho sente, ela se importa com aquilo que o filho está passando. Agora, isso por si só não significa que uma mãe autoritária também não possa, né? Não deva se questionar se de repente ela não está sendo autoritária demais, no sentido, né, de ultrapassar, né, a autoridade e partir para um autoritarismo, em que ela sempre manda em tudo como as coisas devem funcionar e não permite nenhuma flexibilidade. Então, eu sempre falo aqui para vocês da gente ter um olhar assim, né, para não tomar cuidado com extremos. Então, não é que você não vai colocar limite nenhum porque isso vai fazer com que a criança fique traumatizada. Os limites, eles são importantes. Eles fornecem segurança, eles dão pra gente um parâmetro de como a gente deve se comportar e do que as pessoas devem esperar da gente. Isso é importante, senão a gente vai fazendo as coisas, a gente não sabe e ultrapassa o limite porque a gente não sabia nem qual era esse limite. Então ele dá uma segurança para a criança. É importante que os limites existam, mas a gente tem que sempre tomar cuidado para que isso não seja de uma maneira tão extrema, de repente essa criança possa sentir que ela de repente nem pode expressar realmente aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, porque ela sempre vai ter uma crítica ou sempre vai ter alguém, né, que está tão rígido que não permite que exista uma flexibilidade naquilo que foi colocado. Então, as mães narcisistas, né, elas são um caso extremo, realmente é muito prejudicial. As mães autoritárias não são idênticas porque elas se questionam, porém elas também devem, à medida que se questionam, observar, será que eu não estou sendo rígida demais? O que será que daria para flexibilizar? Não é não ter limite nenhum, mas talvez chegar a um equilíbrio um pouco maior, em que algumas coisas eu vou permitir e eu vou valorizar
pequenos momentos, construções que esses filhos eles possam estar trazendo, né? Olhando para que cada filho constrói sobre a sua própria história e não somente comparando com o ideal de como eles deveriam ser. Claro que é sempre esse olhar da ponderação e do equilíbrio. Bom, gente, por hoje é isso. Fiquem bem e até a próxima!